Graça e paz, amados. Boa noite. Você está feliz? Eu estou feliz que eu estou aqui dose dupla. Estava de manhã, estou à noite. Deus é bom demais. Tivemos uma palavra poderosa hoje de manhã com o pastor. E quero deixar aqui meu protesto porque Deus deu para ele grande parte da minha ministração. Não sei porquê. Brincadeira, né? Mas Deus faz essas coisas. É para mostrar para a gente que é o mesmo Espírito. Amém, amados? Então, vamos orar? Senhor, te dou graças, Pai, te rendo, Pai, te louvo, e o Senhor sabe, Pai, o temor do meu coração em ministrar a Tua palavra, o Senhor sabe o compromisso que tem contigo em edificar vidas, Pai, em cuidar, Pai, do Teu rebanho, do Teu povo. Obrigado, Pai, porque o Senhor colocou em mim, Senhor, a responsabilidade de trazer a Tua palavra, que saia de mim virtude, bênção, Pai, que flui de mim vida, Pai, que flua de mim, Pai, uma unção poderosa que venha transformar a vida dessas pessoas que estão ouvindo aqui e também a minha, Pai. Creio na unção do Teu Espírito, creio na direção do Teu Espírito, creio, Pai, no poder que flui, Senhor, através do Teu Espírito Santo, e creio, Senhor, que cada um aqui vai receber da Tua porção, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, amados? Amém. Então, você está pronto para passear um pouquinho? Ah, glória a Deus. Como diz o nosso pastor, o tema dessa ministração, o pastor ensinou direitinho, a gente tem que seguir, amém? E a Amanda agradece, porque ela que coloca lá nos vídeos o tema da ministração, é alcançando a maturidade. Amém. O que acontece, amados? Às vezes, no corpo de Cristo, a gente precisa entender que errar faz parte do crescimento, amém? Todos nós erramos em alguma parte, nós precisamos crescer, avançar, evoluir em alguma parte, alguma questão, e que não é errado você errar. Errado é você permanecer no erro. Errar faz parte do trajeto. Mas também, nós temos uma ferramenta muito boa que é, aqueles que já erraram podem estar aqui ensinando vocês a não errar. Se você tem o privilégio, a oportunidade de receber instruções para que você não erre em algo, é muito melhor do que você precisar errar para aprender, amém? Você causa menos dano a si mesmo. Então, hoje com muito temor no coração, porque uma palavra assim, que às vezes traz um pouco de correção ao corpo de Cristo, ela é uma palavra não que as outras não sejam muito, de um cunho muito responsável. É porque essa requer uma responsabilidade também muito grande, porque um simples detalhe, o diabo cria ciladas na mente das pessoas e rouba aquilo que o Espírito queria falar aos corações. Amém, queridos? Então, Provérbios 10, você gosta da sabedoria? Você gosta de aprender a respeito da palavra? Então, amém. Então, você ama a correção, amém? Provérbios 10, 17 diz assim, eu vou falar um monte de versículo rápido. Se você depois quiser pegar a ministração para anotar, vai ser melhor para você. Provérbios 10, 17 diz, quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Provérbios 15, 32 diz, quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Hebreus 12, 1 diz assim, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, amados, corpo de Cristo, uma das funções de você estar aqui é aprender a respeito da palavra, ser disciplinado em algo, ser corrigido em algo. Para quê? Para que você avance. E também tem um caso aqui que o provérbio falou, que se você não acolher a correção de algo, você pode vir a causar dano a outros. E essa não é a função da igreja. A função da igreja é edificar a outros e não causar danos a outros. Amém? Então, se a gente pode corrigir alguns detalhes aqui durante uma ministração, durante um tete-a-tete que a gente fala no Brasil, tem algum português aqui? Ah, pastor é português agora, ele e Liz são portugueses. Então, tete-a-tete quer dizer no cara a cara, né? Pessoalmente, você corrigir no particular alguém. É muito bom que você esteja disponível para receber... Amém. Então, se tem um português, já vai aprender agora. Tete-a-tete quer dizer pessoalmente. Então, é muito bom você estar sempre aberto e disponível para receber a instrução, a repreensão. Amém, amados? Porque quando você é repreendido por alguém aqui na igreja, você é repreendido em amor para crescimento. Para quê? Para que você não sofra um dano nem cause dano a outros.
Só que quando você é repreendido lá no mundo, o intuito do mundo é fazer o quê? Te envergonhar, te prejudicar, te destruir, não é? Aqui na igreja é de edificar. Amém, amados? Então a gente está aqui no tema da administração como alcançando a maturidade. E o que é maturidade? Quem aqui consegue me responder? Ninguém consegue me responder? Maturidade, amados, a gente sabe que alcançou algum ponto em maturidade quando a gente se vê equilibrado. Maturidade é um ponto de equilíbrio, onde você pode olhar para frente e para trás e você conseguir analisar com todos os dados o que tem na frente e atrás. Como que se mede a maturidade? Vamos lá, eu escrevi aqui para você. Maturidade é medida pela capacidade que a pessoa tem em viver em obediência. Quanto mais você vê uma pessoa andar em obediência, mais essa pessoa está amadurecida. Por quê? Porque a criança, vou dar um exemplo de uma criança. Como é uma criança quando ela quer um doce? Ela vem falar com o pai e com a mãe, né? Mãe, quero um doce. Quem aqui é pai e mãe? Ali, tem um monte de gente aqui que é pai e mãe. A criança fala assim, pai, mãe, quero um doce. Aí você fala assim, meu filho, olha só, doce eu não vou te dar. Por quê? Porque estraga seus dentes, pode te causar um dano. O que a criança faz? Ela esperneia, não é? Eu quero um doce, eu quero um doce. Isso aí é sinal de imaturidade. Assim também são os adultos. Quando os adultos, você quer ver se o crente está amadurecido ou não, é na hora que você vai falar com ele, se ele acolhe a correção, ele entende e fala, não, amém, então você está falando isso comigo para que eu cresça. Então esse adulto, é um crente maduro nesse ponto que foi corrigido. Amém? Porque ele sabe acolher a correção. Mas quando você fala com alguém e essa pessoa sai batendo perninha, você pode ver que essa pessoa é uma pessoa que ainda precisa ser amadurecida nesse ponto. Amém? Não alcançou ainda o equilíbrio, um ponto de maturidade que a gente possa confiar a ela outras vidas. Por quê? Porque ela está tendo atitudes de criança. Esse copo é o meu? Glória a Deus. Rapaz, o diaconato é tão misterioso que eu nem vi o copo aqui, rapaz. Vocês estão treinados igual ninja, né? Amém. Então, vamos lá. Atitudes de um imaturo. Gálatas 5, 19 ao 21. Você pode abrir lá. Gálatas 5, 19. Eu botei na versão da nova tradução da linguagem de hoje, que fica mais fácil do entendimento. Gálatas 5, do 19 ao 21. Todos abriram? Falta um pouquinho, chegou. Então, Gálatas 5, 19 e 21 diz, se você tiver uma versão diferente, se sentir mais confortável olhando para mim, pode ficar também me olhando. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito, o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Então, como que você vê uma pessoa imatura? Ela sempre vai estar andando em um desses aspectos, ou em vários desses aspectos. Ela é uma pessoa que é difícil de você corrigi-la. Ela é como um cavalo chucro. Quem sabe o que é um cavalo chucro? É um cavalo que não foi ainda adestrado. É um cavalo que não foi amansado, como a gente diz no Brasil. É um cavalo que, se você tenta botar a corda nele, ele não fica, ele pula, ele bate em todos os lados, dá coice, ele empina, ele se joga no chão. Isso é um cavalo chucro. Assim é uma pessoa que anda na carne. É um crente que está andando numa posição da qual ele não precisaria estar ou não deveria estar. Por quê? Porque nós fomos chamados para a obediência de Cristo, para nós vivermos na obediência da palavra. Então, ira, briga, dissensão, divisão, isso não é algo que se vê em alguém que está andando em obediência à palavra. Amém, amados? Porque quando a gente está andando em obediência à palavra, a gente prefere dar a outra face do que querer ter razão. A não ser que aquilo que aquela pessoa está dizendo esteja ferindo a palavra. Aí a gente precisa chamar ela à razão. Olha, meu irmão, o que você está me falando não está certo, porque a palavra diz isso, isso, isso. Amém, amados? Romanos 15, 14 diz, possuído de bondade, cheio de todo conhecimento, apto para corrigir uns aos outros. Se você está nesse aspecto, se você está nesse patamar, você pode corrigir.
você está possuído de bondade, porque a gente não vai corrigir ninguém querendo causar o dano, e você precisa estar cheio de todo conhecimento. Como? Baseado na palavra, você vai e corrige alguém, porque a palavra, ela transmite vida. E se a sua correção é baseada na palavra, ela vai gerar vida. Amém. Então, e a atitude do maduro? Gálatas 5, que você já está aí, a partir do 22 até o 23, diz assim: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Ah, mas o que é o fruto do Espírito? Quantos aqui sabem me dizer o que é o fruto do Espírito? Pastor não vale falar, nem Liz, que são professores do Remo, não pode. Vamos lá. Quem tem coragem? Amado, o fruto do Espírito é a evidência do caráter de Cristo gerado em você. É a evidência do caráter de Deus gerado em você. Então, não é que o Espírito vai te dominar e vai fazer com que você ande naquilo, não. O fruto do Espírito é, você já tem a mente renovada pela palavra, como diz Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você tem a mente renovada, o que acontece? Você tem o caráter de Cristo forjado dentro do seu coração. E a evidência desse caráter forjado em você são os frutos que vão ser vistos na sua vida. Amém, amados? Como se você fosse uma árvore. A árvore, ela precisa da seiva. O que é a seiva? A palavra. A seiva é o que alimenta aquela árvore. Ela busca o nutriente, alimenta aquela árvore, e o resultado desse alimento são os frutos que são vistos. Os frutos que você dá, eles podem alimentar os outros. Então, o crente maduro, o que ele faz? Ele está sempre andando com a evidência do fruto. Ele sempre vai buscar a humildade, a paz, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, a delicadeza. Amém, queridos? Amém. Isso é um versículo que você precisa guardar, essa passagem. Gálatas 5, do 22 ao 23. Isso é muito importante, porque o fruto do Espírito é uma decisão nossa de andar neles. O Espírito Santo não vai te dominar. Diga, o Espírito Santo não vai me dominar. Ele vai me instruir. Amém. Essa é a função do Espírito Santo. Quem domina e manipula as pessoas é o outro fornecedor, o diabo. O Espírito de Deus não faz isso. Ele te instrui. Ele te guia a toda a verdade. Ele te guia na verdade e sempre indicando o caminho da verdade para que você não saia dela. Então, a manifestação do dom, ela evidencia o poder do Espírito. E a manifestação do fruto, ela evidencia a maturidade do ministro. Por que você está dizendo isso? Porque às vezes as pessoas olham assim, fulano de tal, o irmão, aí bota a mão e ressuscita 5 de uma vez. Mas você vai ver a vida do candango, desculpa, do candango, lá no Rio de Janeiro a gente fala isso. Você vai ver a vida do rapaz, da pessoa, ele é uma pessoa que é grosso, ele é uma pessoa totalmente orgulhoso, não recebe correção de ninguém, não ama ninguém, não anda em amor. É usado sim nos dons, né? É conduzido ao Senhor a fazer milagres, prodígios e maravilhas. Eu estive agora na conferência de ministro, o Maneco deu exemplo de um homem que era um evangelista poderosíssimo. O homem tocava, ele ressuscitava pessoas, fazia, acontecia. Só que um dia, esse homem, ele não era tão grande quanto um outro evangelista que havia na época. Eu esqueci o nome dele agora. Esse homem, ele chegou ao ponto de quando ele fez um grande milagre, não sei, acho que mais de 20 pessoas levantaram da cadeira de roda numa campanha de evangelismo dele, num evento. Ele conseguiu recurso para comprar uma tenda maior do que aquele outro irmão, que ainda era maior do que ele, do que ele tinha. Então ele comprou uma tenda gigante, e o que ele fez? Chegou em casa e ligou para esse outro irmão que era maior do que ele. A tenda era maior do que a dele. E falou, olha fulano, agora eu sou o maior ministro, porque agora a minha tenda cabe em tantas mil pessoas e a tua cabe só tantas. Esse homem, ele morreu com 38 anos. Um homem poderosíssimo que fazia maravilhas, morreu, encerrou a carreira muito antes do que aquilo que o Senhor tinha proposto para ele. Você acha que Deus queria que ele morresse com essa idade? Mas ele era um homem orgulhoso, arrogante, ele era um glutão, comia, parecia um trator, levava tudo. Ficou obeso, morreu, infartou. Morreu precipitadamente, com o coração todo orgulhoso. Foi para o céu? Amados, se não negou a Cristo, foi para o céu. Porém, não vai ter
um galardão tão grande quanto ele deveria ter. Por quê? Porque o dom, deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes você pode olhar para a gente que se move um pouco na unção profética, em alguma coisa, e você achar que nós somos extraordinários. Mas deixa eu te contar uma coisa. O que há em mim só é ativado com a sua necessidade. A necessidade da ovelha é que ativa a unção que está sobre a minha vida. A sua necessidade é que vai fazer com que o fluir de Deus passe por mim e toque na sua vida. O dom foi dado a mim para isso. O dom foi dado a Tânia, ao pastor, a Lízia, a cada um de nós, para que nós possamos ser uma ferramenta de condução de poder para a vida do outro. A gente não usa o dom em nossa vida. Se fosse assim, eu ia falar, eita, vamos dizer, quebrei a perna. Seja curada agora a perna. E tomou, e ficou curada. A gente precisa de outro. Não que isso não seja impossível. Amém? Amém, amados? Que se o Espírito vier e falar, bota a mão na sua perna e ela vai ser curada, eu vou botar, ela vai ser curada. Mas, por via de regra, o dom é manifesto na vida de outro para que toque a minha. Amém, queridos? E esse homem, ele estava, infelizmente, cheio de orgulho no coração e achava que o dom era dele, que ele era o super-homem, o super-crente. E morreu precipitadamente. Então, a maturidade, ela pode ser vista na forma como o ministro se comporta com o dom, na atuação do dom. Assim você pode ver a maturidade na vida dele. Por quê? Porque existem alguns comportamentos que não devem ser admitidos na vida de um ministro. E eu vou falar um pouco sobre eles. Primeiro ponto é, aprenda o tempo e o modo de falar. A paciência é uma virtude que acompanha o ministro. Vamos abrir lá em Atos 16, do versículo 16 até o 18. Atos 16, 16. Vocês abriram? Você pode dar um glória a Deus para ver que você está aí? Amém, que está todo mundo tão quietinho, rapaz. Então, Atos 16, 16 diz assim, certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim, quem está falando aqui é Lucas. Está relatando o que aconteceu quando ele estava andando com Paulo, amém? Com Paulo e Silas. Então a moça começou a nos seguir, gritando assim, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. E olha o detalhe que diz aqui. Ela fez isso muitos dias. Como está na sua versão aí? Ela fez isso por um dia? Por muitos dias. Entenda bem. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao Espírito, pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta moça. E no mesmo instante o Espírito saiu. Amados, o que acontece ali? Vocês acham que Paulo só prestou atenção no que aconteceu aqui, que esse Espírito não era de Deus, no último dia? Ou desde o primeiro dia ele já tinha sabido disso? Desde o primeiro dia, amado. A questão é, aquele Espírito, ele queria criar uma ocasião para que ele pudesse atrapalhar o ministério de Paulo ali, que o evangelho não, ele tentou fazer com que o evangelho não fosse pregado. Ele afirmava que Paulo e Silas e Lucas e a comitiva eram homens de Deus que traziam a salvação, mas na verdade o intuito dele era desvirtuar e chamar a atenção das outras pessoas para ele. Por quê? Como que o diabo faz? O diabo ele usa a grande tática, estou contigo, mas não está contigo. Como assim, Guilherme? Ele finge que está do seu lado. Às vezes ele dá a mão para você, fala, não, você, vamos lá, estou contigo aqui. Mas lá na frente ele vai querer te dar uma rasteira. Isso era o que ele estava querendo fazer aqui. Ele fingiu que concordava com aquilo que estava sendo feito. O espírito de adivinhação falava, eles são homens de Deus, estão trazendo a salvação. Porém, o intuito dele, desse espírito, era desvirtuar as pessoas que estavam ouvindo ali a pregação do evangelho. E depois de muitos dias, Paulo decidiu que era a hora de expulsar aquele demônio, aquele espírito maligno que estava sobre aquela menina. E depois de muitos dias, olha a paciência de Paulo. A Bíblia não fala que foram 1 ou 2 ou 3 dias, muitos dias.
que Paulo se dirigiu a esse espírito e mandou ele sair. Por quê? Porque Paulo estava ali pacientemente aguardando uma ocasião para que não causasse um escândalo. Porém, aquela situação estava tão chata, porque eu imagino que essa menina devia estar seguindo eles muito tempo e falando, eles são homens de Deus, olha isso, olha aquilo, fora o que ela devia estar falando e não está relatado. Que diz que Paulo se aborreceu, virou e expulsou o espírito. Porém, ele recebeu a informação muito antes, só que ele aguardou o tempo e o modo certo para falar. Apesar de ter falado aqui de forma aborrecida. Mas ele aguardou com paciência o tempo e o modo para falar. E às vezes a gente não quer muito ter essa paciência. Não estou dizendo nem em relação ao espírito ruim. Eu estou dizendo em relação ao Espírito de Deus, quando ele vem sobre nós, nos dá uma direção, e a gente acha que tem que sair correndo e entregar aquilo que o Espírito falou. Infelizmente, eu vou falar dos profetas, porque minha esposa é profeta, está aqui, ela tem o ofício do profeta sobre a vida dela, e geralmente o profeta cai muito nesse erro. Por ele ouvir a voz de Deus, ele precisa ser treinado também para aprender a lidar, a se sujeitar à voz do homem. Por quê? Porque existe um governo nesse lugar. Amém, amados? Vamos dizer, eu estou ministrando. Quem está no governo agora? Sou eu que estou ministrando, amém? Mas o governo da igreja está sobre quem? O pastor. Então, se eu estou ministrando aqui, geralmente a unção que vem sobre a minha vida ativa os chamados que estão aí, ativa a unção profética. Então, geralmente, quando eu estou ministrando, eu sei que a unção profética está forte, os profetas começam a receber coisas. Como que os profetas têm que fazer? Eles não têm que se levantar e se manifestar no meio do povo, não. Se eles não puderem, na hora, chegar a mim e falar comigo, que sou o ministro que estou ministrando, que cheguem ao pastor, que ele é o governo da igreja. Se o pastor achar por bem que ele vai falar, o pastor vai vir até mim que estou ministrando e falar, Gui, tem uma palavra ali, o Senhor revelou algo, e na verdade esse revelou algo, tem que ser algo que edifique realmente o corpo, algo que vá realmente mudar a história do lugar ou de alguém, amém? Que o pastor não adianta, amados, o pastor não vai interromper uma ministração para falar algo que não seja edificante ao coletivo, ou que seja um caso muito sério para a vida de alguém. Mas aí, se for esse caso, ele vai vir até mim e falar, Gui, olha só, preciso que você deixe que seja transmitida uma mensagem que veio da parte de Deus através da vida de uma pessoa. Amém, amados? E se ele disser assim, não, amado, você, vamos dizer, Tânia recebeu uma revelação, e ele vira para Tânia, não, Tânia, não é o tempo nem o modo para você falar, você vai esperar um pouco. O que a Tânia vai fazer? Amém? Amém, amados? O que a Tânia vai fazer? Vai esperar um pouco. Se ela não puder falar durante o culto, ela vai fazer o quê? Vai falar no final do culto. Amém, amados? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque isso é importantíssimo para a nossa vida. Isso faz com que a gente se guarde de danos posteriores. Vou dizer uma coisa para vocês. Jesus, quando ele recebeu o Espírito Santo sobre ele, o que aconteceu? Vocês acham que Jesus não recebeu todas as informações daquilo que ele deveria cumprir? Recebeu, amados. Mas ele andou o tempo todo ao lado dos discípulos, não andou? De 12, 70, 100 e poucos, 400, 500, multidões. Ele andou o tempo todo com eles. Mas quando foi que Jesus falou que deveria morrer? Quando ele estava prestes a morrer. Por quê? Porque se ele falasse antes, talvez aquelas pessoas não estariam preparadas para ouvir. Por isso que é importantíssimo a gente entender que o tempo e o modo é essencial demais para salvar as vidas. Porque Deus, ele não está com pressa de nada, amados. Vocês acham que Deus está lá em cima? Ai, meu Deus, vou falar agora para a Tânia correr lá na frente e falar com fulano. Vocês veem Deus assim? Não consigo nem entender uma coisa dessa. Mas o que acontece é, a informação vem. Dependendo da maturidade daquele que recebe a informação, ele pode querer se afobar e entregar naquele momento. Amém, amados? A Bíblia fala que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto descendo do Pai das luzes, não é? Do qual não há sombra, não há mudança, nem sombra de variação. Amém? Então, quer dizer que o dom é perfeito.
O dom é perfeito, a informação que vem do Espírito, ela é perfeita. O que acontece é que quando a informação chega ao sujeito, à pessoa, a pessoa precisa ter maturidade para lidar com aquela informação de forma perfeita, senão ela vai causar dano. Vou dar um exemplo. Eu uma vez estava numa igreja, uma mulher que era uma profetisa, ela teve uma revelação de que um homem estava com intenção de adulterar. Entenda bem, com intenção de adulterar. Estava o casal, acabou o culto, ela olhou para o casal estava do meu lado e falou assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que a fantaúva é gostosa, mas fica com a coca mesmo, tá bem? What? Eu olhei assim, falei, Jesus do céu. Rapaz, na mesma hora a mulher olhou para o marido, a mulher parecia que estava endemoniada. Falei, gente, essa mulher vai chegar em casa e vai matar o homem. Amém, amados? Vocês acham isso bonito, uma atitude dessa? Vocês acham que o Espírito Santo revelou isso para causar esse dano? Então, o dom é perfeito. O que foi imperfeito aqui? O profeta. O profeta foi imperfeito. Qual seria uma maturidade, uma atitude correta? O profeta chegaria até aquele que está com intenção errada, isso na minha opinião, amém, amados? E chegaria assim, irmão, olha só, Deus me mostra que você está tendo atitudes que não são corretas de acordo com a palavra. Elas vão te causar um dano. Então, meu amado, volta para o Senhor, volta para onde a palavra está. Não vá por esse caminho, porque esse caminho vai te prejudicar, vai acabar com o seu relacionamento. Pode falar alguma coisa assim. Porém, você não vai falar, seu sem vergonha, seu pilantra, seu adúltero, tu está querendo trair sua mulher, não sei o quê. Gente, isso não edifica em nada. Você só está, a pessoa que fizer isso, ela só está querendo ser superior àquele que está recebendo a informação. Só que a gente precisa entender que todos somos filhos. Você está lidando com um irmão seu e um filho de Deus. Apesar do dom estar atuando sobre a sua vida, você precisa ter carinho até na hora da correção. Amém, queridos? Amém. Então, não diga que Deus mandou você dizer para justificar um mau comportamento. Deus não é apressado. A ordem é, diga ao ministro ou ao pastor ou entregue no final do culto. Amém, queridos? Amém. Como lidar com a unção do Espírito? Você precisa ter ordem e autocontrole. Vamos abrir em 1 Coríntios 14, do 29 ao 33. 1 Coríntios 14. Aí, enquanto isso, você repete comigo. Ordem e autocontrole. 1 Coríntios 14, 29. 1 Coríntios 14, 29. Todos abriram? Eles estão rápidos hoje. Então, 1 Coríntios 14, 29 diz assim, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Se, porém, vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro. Deixa eu falar uma coisa aqui. As pessoas pegam, olha para mim aqui, as pessoas pegam essa parte aqui, ó. Falem apenas 2 ou 3. Paulo não está dizendo que falem apenas 2 ou 3 juntos. As pessoas falam assim, ó, falar 2 ou 3. Então vão se levantar 2 ou 3 no meio da multidão e começar a falar. Não, amados. A gente precisa ler todo o contexto. Falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Se, porém, vier uma revelação e alguém que esteja sentado, a revelação a alguém que esteja sentado, o que está dizendo aí? Cale-se o primeiro, porque todos poderão profetizar, um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. O que está dizendo aqui? Não quer dizer que se eu estiver falando, Paulo está ensinando a ordem do culto. Se eu estiver aqui falando, ministrando, ele está me colocando na condição de um profeta. Por quê? Porque assim as pessoas entendiam melhor a linguagem. Então, aquele que está falando, quando ele diz cale-se o primeiro para o outro falar, ele está dizendo que quando o Espírito terminar de falar o que está falando através desse aqui, você que quer falar também, se levanta. Não durante o momento em que eu estou falando. Porque, vamos ler aqui, vamos continuar.
Cale-se o primeiro, porque todos poderão profetizar, um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de... A questão está aí. Deus não é Deus de confusão. Então, entenda bem, amado. Se eu estou aqui ministrando, você se levanta aí, começa a orar em outras línguas, chamando a atenção para si, o que você está fazendo? Infelizmente, eu preciso dizer, você está causando desordem no culto. Por quê? Porque vocês acham que o Espírito saiu de mim e correu para você? Quando eu digo o Espírito saiu de mim, vocês acham que a direção que o Espírito está me dando saiu de mim, correu para você falar no meu lugar? Se fosse assim, amado, ele teria falado ao coração do pastor, e o pastor te colocaria para pregar. A não ser que eu esteja aqui andando em pecado e falando coisas desalinhadas com a palavra. Aí sim, eu sei que o Senhor vai tomar alguém nesse lugar, e essa pessoa vai se levantar e falar, olha, irmão, você precisa corrigir um pouco aí essa questão, com educação, com carinho, vai falar com o pastor. Aí é uma coisa, um caso extremamente grave, amados. Amém? Mas eu sei que antes disso acontecer, o pastor já vai ter uma informação e não vai nem me deixar aqui pregar. Amém, queridos? Eu sei que a palavra é um pouco dura, mas essa palavra salva a nossa vida e o nosso ministério. Porque todos nós estamos aqui aprendendo, crescendo pouco a pouco, amém? Se a gente tiver esses detalhes no nosso coração, a gente vai minimizar o dano e não vai errar tanto. Então, sentir o poder, saiba que você tem controle sobre a manifestação do seu corpo. Amém, amados? Eu sei que às vezes as pessoas falam assim, não, o poder veio sobre mim e eu me descontrolei, amados. Eu vou te contar o grande segredo da noite. Você pode controlar. Você pode controlar a reação que o seu corpo tem quando a unção chega poderosa sobre a sua vida. Você pode ficar equilibrado. Quantas vezes eu estava aqui, eu assumi a direção do culto depois de alguém estar ministrando. A vontade que eu tinha era de sair correndo aqui, mas vocês viram eu sair correndo? Por quê? Porque eu lidei com a unção. Eu recebi aquela carga de poder e eu soube me controlar. Porque, amados, aquele que ora em outras línguas, quem é que ora? Nós oramos em outras línguas. Então, se a gente ora em outras línguas, quer dizer que é uma decisão nossa a emissão de som. Eu sei que o Espírito nos deu aquela língua para falar. Porém, o ato de a gente reproduzir um som é dado pelo Espírito. Lembra que o dom é perfeito, a informação vem? Como a gente reage com a informação depende de nós. Por isso que às vezes alguns ministros mal educados ou mal instruídos, mal educados que eu digo é no aspecto de não serem treinados, eles reagem mal com a unção. Eles querem chamar atenção, pular, vai lá na frente, e bate nos outros, empurra, e não sei o quê, ele quer fazer um espetáculo. Por quê? Porque eles não foram treinados. Reagem mal quando a unção vem sobre eles. Eles não são ungidos? São. Não foram chamados? Foram. Porém, reagem mal quando a unção vem sobre eles. Amém, amados? Então, que a gente não caia nesse erro. Que a gente saiba administrar o nosso comportamento quando o poder de Deus vier sobre a nossa vida. Porque o poder vai vir. E quanto mais você souber ter o autocontrole e ser uma pessoa ordenada, mais o Senhor vai poder confiar uma carga maior de responsabilidade, de poder sobre a sua vida. Por quê? Porque Ele sabe que você não vai chamar atenção para si, não vai causar dano para outros. Amém, amados? Então, a integridade e maturidade do ministro vai direcionar a forma como será a transmissão da informação do Espírito Santo ao outro. O Espírito está sujeito ao profeta. A maturidade do ministro vai fazer com que ele saiba conduzir a informação que ele recebe. Por quê? Porque, irmãos, eu já vi pessoas, uma delas é o Manuel Dias que esteve aqui, desse homem receber informações de coisas que realmente eram pesadíssimas, e ele com toda elegância, ele é a maior prova de que o profeta pode ser elegante, pode ser educado, pode ser equilibrado. Manuel Dias é um exemplo a ser seguido, amados. Você não vê aquele homem se excedendo em hora nenhuma. Não que ele seja perfeito,
mas nesses aspectos ele é extremamente maduro. Ele chama pessoas, já estive ao lado dele em outras ocasiões, e vi ele chamar pessoas e entregar coisas seríssimas para as pessoas, ser voz, ser boca de Deus para essas pessoas, causar edificação, e ninguém do lado ouviu. Mas aquela pessoa que era o motivo, o endereço do qual o Espírito Santo deu a ele, foi edificada. Isso que é bonito. Isso é que é bonito. Sabe por quê? Porque às vezes tem gente, graças a Deus aqui não, mas tem gente que faz tanto barulho porque ela quer ser vista. Ela quer ser vista sendo usada, sendo o poderoso. Amém? Tem gente que faz isso. Graças a Deus aqui nessa igreja não há isso. Graças a Deus as pessoas aqui, elas trabalham para um bem comum, elas trabalham para que o corpo seja edificado, para que as pessoas sejam alcançadas pela palavra. Por isso que você vai ver as pessoas aqui tendo ordem, decência para comunicar informações do Espírito a outros. Amém, amados? Então, um outro ponto que a gente já está quase finalizando é uma questão que isso é muito importante, que a gente precisa corrigir. A gente precisa entender na nossa vida. Porque se a gente está fazendo, que a gente corrija. Se a gente não está fazendo, que a gente realmente não faça. Sirva como vacina. É a questão de imposição de mãos. Imposição de mãos, amados, é um sinal de autoridade. Quando você impõe as mãos sobre alguém, você está dizendo que está o abençoando. Quando você põe a mão sobre alguém, dependendo de como você está, vou dar um exemplo aqui da igreja. Quando eu imponho as mãos, vamos dizer, o pastor vai vir aqui na frente, eu recebi algo de Deus para orar pelo pastor. Como que eu devo agir? Eu vou impor as mãos sobre a cabeça do pastor? Todo mundo já sabe que não. Por quê? Porque quem é a autoridade nesse lugar? É o pastor. Quem tem autoridade para pôr a mão sobre a cabeça de alguém? Ele que tem sobre a minha vida. Eu não tenho autoridade sobre a vida dele, então eu não posso impor as minhas mãos sobre a vida dele, sobre a cabeça dele. No máximo que eu vou fazer é o quê? Vou pôr a mão no ombro, pôr a mão no peito e vou orar por ele. Por quê? Porque quando você impõe a mão sobre a cabeça de alguém, você está dizendo, eu sou autoridade sobre você e eu posso orar com imposição de mãos sobre a sua cabeça. Amém, queridos? Então, se você for orar por alguém, se você é um igual com essa pessoa, não faça isso. Impõe a mão no ombro, não impõe a mão sobre a cabeça. Quem impõe a mão sobre a cabeça de alguém é quem está em posição de liderança. Amém, amados? Ah, mas você está falando isso de você. Tá bem, vamos lá. Jesus impôs as mãos sobre quem? Os discípulos. Vocês viram os discípulos impondo a mão sobre Jesus? Não. Os discípulos se tornaram apóstolos e impuseram as mãos sobre quem? Paulo, sobre os diáconos, não foi? Depois Paulo impôs as mãos sobre outros ministros. Você não vai ver em lugar nenhum na Bíblia os ministros que foram levantados por alguém colocando a mão sobre aqueles dos quais os levantaram. Amém? É sempre de cima para baixo a ordem. Amém, amado? Então, quem põe as mãos sobre alguém precisa ser autoridade sobre essa pessoa. Você pode dar uma glória a Deus? Amém. Então, por último, não menos importante, eu quero chamar o Ministério de Música. Eu quero que você entenda, amados, que essa ministração, você pode abrir em 1 Coríntios 9, 25. O Senhor, quando falou comigo a respeito dessa ministração, eu tive muito temor para falar o que eu estou falando hoje aqui com vocês. Por quê? Porque em momento algum eu estou aqui na posição de querer me sobrepor sobre ninguém. Eu estou aqui na posição de transmitir conhecimento, de transmitir instrução para a sua vida. Para quê? Para que a gente possa correr junto. Para que a gente possa correr a nossa carreira de forma da qual nós mesmos não nos atrapalhemos, nem atrapalhamos a Jesus Cristo de fazer a sua obra. Amém, amados? Então, 1 Coríntios 9, versículo 25, diz assim: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão,
para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Amém, amados? Para a gente alcançar a maturidade, é necessário que a gente tenha muito cuidado sobre aquilo que a gente faz, especialmente aqui na igreja, porque tudo que a gente faz reflete nos outros. Imagina só, se eu viver causando dano em um monte de gente, eu vou estar atrapalhando o avanço do reino, porque o dom que está sobre a minha vida não está sobre a minha vida para causar dano, mas sim para edificar, para construir. Por isso que a palavra de hoje, às vezes pode parecer um pouco dura, mas deixa eu te dizer uma coisa, ela salva vidas, ela salva ministérios. Eu estou falando com vocês aqui, muita desses aspectos que eu falei aqui hoje, eu já errei. Mas graças a Deus eu tive um pastor que me corrigiu. Porque a questão é, a gente não vai jogar você fora. Aqui ninguém está com a posição, nem com o interesse de jogar as pessoas fora. Nós estamos aqui como uma mãe que cuida de um bebê. O bebê, ele faz algo na fralda, a gente limpa o bebê e devolve o bebê limpinho. A gente não joga fora o bebê. Então, se você está errando, aproveite a limpeza da palavra. Você está sendo edificado pelo Pai. Você está sendo limpo pela palavra. Para quê? Para que você volte para cá limpinho e cresça e amadureça. Amém, amados? Você pode ficar de pé. Te damos graças, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom, Pai. Obrigado pelo seu amor que nos corrige. Obrigado, Pai, pelo seu amor que nos instrui. Obrigado, Pai, porque o Senhor é extraordinariamente maravilhoso, Pai. Porque o Senhor, eu sei que o Senhor traz palavras que às vezes pra gente é um pouco desconfortável. Mas, Pai, essas palavras geram em nós, Pai, assim como dizem Hebreus. Elas geram em nós fortalezas. Elas trazem vida, Pai. Elas transformam a gente de tal forma da qual a gente possa chegar a alcançar outras vidas, Pai. Obrigado, Pai, por um povo aperfeiçoado nesse lugar. Obrigado, Pai, por um povo, Senhor, cheio da Tua palavra, cheio do Teu conhecimento, cheio da sabedoria para lidar uns com os outros, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. O Senhor é um Deus que cuida de nós. Obrigado, Senhor, porque nós te amamos tanto pelo Teu cuidado que o Senhor tem conosco. Aleluia, aleluia.